Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um episódio aqui no nosso estudo bíblico diário. E hoje estamos no episódio número 8 e vamos estudar Filipenses capítulo 1, versículo 15, 16, 17 e 18, ok? Hoje é o episódio número 8. Já estamos aqui há 8 dias estudando diariamente o estudo bíblico diário. E agora vamos estudar 15, 16, 17, 18, 4 versículos de Filipenses, amém? Tem sido a nossa jornada bíblica aqui diariamente. Agora estamos em horário alternativo, excepcionalmente hoje, às 4 horas, porque hoje pela manhã às 11 horas eu não pude estar, né? Tinha um compromisso hoje com o médico e consulta, essas coisas, não tem como a gente adiar, né? Mas todos os dias estaremos aqui às 11 horas da manhã, como sempre, ok? Excepcionalmente um momento, um dia ou outro, nós poderei alterar o horário, mas eu estarei sempre avisando com os meus irmãos aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, sempre mantendo os irmãos informados, né? Informados aí dos horários, das mudanças dos horários. Pode ser que agora à tarde não tenhamos tantos irmãos como tivemos nos outros dias, por causa do horário, mas o mais importante é que nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo bíblico, né? Da palavra de Deus. Estudo que tem sido tão enriquecedor para todos nós, tem sido uma bênção, né? Se alimentar da palavra de Deus diariamente, essa palavra que nos dá vida, que é o nosso alimento, que é o nosso pão diário, né? O Senhor Jesus, ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Então, precisamos alimentar a nossa fé, alimentar o nosso espírito, e só há um jeito de fazer isso, não há outro, estudando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Bom, já quero te preparar para você pegar a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia, vamos para Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 15 a 18. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 15 até o 18. Vamos ver se a gente espera mais alguns irmãos chegarem. Estamos aí com 16 pessoas já na sala, esperando já. Prepara aí o seu ambiente, escolhe o melhor lugar para você estudar, o lugar mais confortável que você puder, né? Talvez aí, não sei, a mesa da sua sala, talvez aí o sofá, enfim, o melhor lugar que seja confortável para você estudar a Bíblia, né? Você que está com seu caderno de anotações, você que tem estudado aí anotando, eu tenho dado muitas informações importantes aqui, então é importante anotar também. Pega aí o seu caderno, pega a sua caneta e vamos avançar, amém? Vamos lá, deixa eu desligar meu som aqui e vamos dar início então ao nosso estudo bíblico diário, ok? Vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor que nos dê a direção, a sabedoria, que nos dê a revelação da sua palavra. Paulo, quando orava, ele orava, olha, eu oro para que vocês sejam plenos do conhecimento do nosso Senhor, que vocês tenham um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê compreensão, clareza nessa tarde. Amém? Lembrando que estamos em horário alternativo, o nosso horário é todo dia às 11 horas da manhã. Hoje, excepcionalmente, né, eu tinha um compromisso de manhã, não pude estar aqui, então estou dando essa aula agora, tá bom? E vamos estudar Filipenses, tá bom? Filipenses, pega a sua Bíblia e vamos nos preparar para estudar. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, Pai. Por mais um dia para estarmos aqui juntos com os nossos irmãos, debruçados na Tua palavra, sedentos pelo conhecimento que vem do alto, pela revelação do Teu Espírito, essa palavra que nos alimenta, que nos transforma, que nos revigora, essa palavra que nos sustenta e que tem nos mantido de pé,
Por isso, Deus, nessa tarde eu peço que o Teu Espírito Santo traga luz, clareza e que possamos sair daqui mais uma vez edificados, fortalecidos e instruídos pela Tua Palavra. Obrigado por aqueles que já estão na sala, por aqueles que estão chegando e aqueles que estarão conosco até o final. Nós te agradecemos mais um dia, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Muito bem. Então, esse é o episódio de número 8 e nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, versículo por versículo, aqui no nosso estudo bíblico diário. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1 e o versículo 15. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 15. Vamos ler 4 versículos hoje. Hoje vamos estudar 4 versículos. Vamos falar do versículo 15, o 16, o 17 e o 18. Amém? Versículo 15, Filipenses capítulo 1, versículo 15, versículo 16, 17 e 18. Vamos lá? Vamos à leitura da palavra? Amém? Versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, a fazem de boa vontade. Estes, versículo 16, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. E finalmente, versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém? Esses 4 versículos apenas, eu vou repeti-los aqui ao longo do estudo. Eu vou voltar neles, como nós temos feito, versículo por versículo, palavra por palavra. Então, já li, agora vamos avançar. Bom, nessa parte da carta que Paulo escreve para a igreja de Filipos, os filipenses, né? Desde o versículo 12, o apóstolo Paulo ele vem fazendo um relato da sua situação. Ele estava preso em Roma, numa quarentena, como eu já falei aqui. E Paulo então vai descrever nessa parte da carta, né, o que ele estava passando, como ele estava enfrentando aquela quarentena, qual era a sua situação naquele momento, né? E nós já estudamos aqui ontem que Paulo ele vai falar que ele suportava tudo aquilo por causa do Evangelho. Ele diz que ele estava preso, mas o Evangelho estava livre nele, né? E o Evangelho era poderoso para fazê-lo vencer tudo aquilo que havia acontecido, ou seja, os traumas do passado, como tudo aquilo que estava acontecendo com ele, ou seja, as algemas do presente. Então o Evangelho deu poder para ele se libertar do passado, superar, vencer o presente e avançar para o futuro. E eu disse ontem como que o Evangelho tem esse poder na nossa vida, né? Eu falei também ontem que o Evangelho ele cresceu. Paulo falou, olha, eu estou preso, mas o Evangelho está solto, está crescendo, está progredindo. Toda a guarda pretoriana tem conhecido as minhas algemas, tem conhecido o Evangelho. Os demais aqui, né, em Roma têm tido conhecimento da mensagem. E Paulo termina dizendo, ontem eu falei sobre isso, e muitos estão estimulados no Senhor a fazer o mesmo, a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho, ou seja, o meu testemunho serviu de estímulo, de inspiração para as pessoas também anunciarem a verdade do Evangelho, né? Então eu falei tudo isso aqui ontem, foi lindo demais. Se você perdeu, pode voltar no Instagram que você vai ver sobre o poder do Evangelho, o testemunho do Evangelho, quando ele cresce e o estímulo, a coragem que o Evangelho nos dá. E Paulo aqui no versículo 15, ele vai dar sequência ao seu pensamento, né? Ele continua o seu pensamento. Aí ele diz assim, alguns. Por que ele fala alguns? Porque desses que estavam pregando o Evangelho,
com estímulo, com fé, né, pregando a palavra de Cristo, tinha alguns, olha lá, efetivamente, eu estou lendo o versículo 15, proclamam Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade e por amor. Esses fazem por amor. Mas esses alguns que estão pregando o evangelho de Cristo, fazendo por inveja, por porfia, né? No versículo 17 falam, eles estão pregando Cristo por discórdia, insinceramente, julgando até suscitar tribulações às minhas cadeias. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, aqui em Roma está acontecendo o seguinte, eu estou preso, eu estou pregando o evangelho, muitos têm se estimulado, têm tido coragem para pregar o evangelho, mas tem alguns que estão pregando o evangelho, tem alguns cristãos aqui em Roma que estão pregando o evangelho, mas estão pregando por inveja, estão com inveja. Estão pregando por porfia, por discórdia, insinceramente, suscitando tribulações. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando que aqueles pregadores, né, que estavam pregando o evangelho, eles estavam pregando o evangelho de Cristo, mas com as motivações erradas. Guarda essa palavra que nós vamos falar sobre isso aqui agora. Todo estudo vai girar em torno dessa tese. Ele diz aqui, olha, não são todos, mas tem alguns. E são esses alguns que têm causado problemas. Não são todos, porque a igreja, irmãos, não são todos que causam problemas. Tem alguns ali, né, que fazem a obra de Deus com motivação errada. Então Paulo escreve isso aqui na carta para os filipenses para mostrar para eles, olha, no meio de vocês pode ter algumas pessoas com a motivação errada. Elas estão fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Essa é a palavra que você tem que entender. Paulo, quando ele chega em Roma, ele desperta inveja, desperta ciúmes, porque lá em Roma já tinha pregadores do evangelho. Lá em Roma já tinha pessoas pregando a Cristo, fazendo a obra de Deus. Aqueles pregadores deveriam ter ficado felizes com a chegada de Paulo. Deveriam ter se unido a Paulo. Deveriam ter apoiado Paulo. Mas não. A chegada de Paulo despertou a motivação que estava dentro do coração deles. Irmão, sabe o que a gente aprende com isso aqui? Que muitas pessoas podem hoje estar fazendo a obra de Deus, trabalhando para Deus, pregando a palavra de Deus, porque Paulo aqui não critica, ele não questiona a mensagem que eles estavam pregando. Eles estavam pregando a mensagem boa, a mensagem do evangelho. A postura deles é que era ruim. A mensagem era boa, era verdadeira, mas a motivação era ruim. Aqueles pregadores estavam fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Aqueles pregadores estavam buscando glória não para Deus, mas para eles mesmos. Eles estavam pregando para a glória do seu próprio nome. Eles viam Paulo como uma ameaça. Eles não viam Paulo como alguém que veio para somar, que veio para unir, não, eles viam Paulo como uma ameaça, irmãos. Eles tinham a motivação errada. Fazendo a coisa certa da maneira errada. Por isso que Paulo aponta isso aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esse texto aqui, ele nos revela que não uma pergunta, mas deixa eu fazer uma afirmação hoje, no dia de hoje. Também uma pergunta, é possível acontecer isso hoje na igreja? Será que a gente vê isso na igreja hoje? Fala a verdade. Nós vemos isso nos ministérios que estão pregando a Cristo, pregando o evangelho. Nós vemos inveja entre as igrejas. Nós vemos porfia entre os irmãos. Nós vemos aqui ciúmes, discórdia. Isso acontece nos dias de hoje? Sim ou não, irmãos? Infelizmente, acontece. Infelizmente. Muitas pessoas estão fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. E é isso que Paulo quer tratar aqui. Né?
O problema desses pregadores, desses líderes, era isso. Né? E quais são as características de uma pessoa que trabalha para Deus, na obra de Deus, com a motivação errada? E aqui ele está falando de pregadores, mas olha, eu não estou falando... Essa palavra não é só para pregadores, não é para cantores também. É para pastores. É para líderes que estão servindo a Deus com a motivação errada. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que essa palavra é muito forte. Essa palavra aqui é um choque de realidade. Para a gente ter cuidado, para isso não acontecer com a gente, e para a gente olhar para o nosso coração, para saber se dentro de nós tem essas características. Vamos falar delas aqui, então? Quais são as características daquelas pessoas que fazem a obra de Deus, estão na igreja, mas com a motivação errada? Quais são essas características? Primeiro, Paulo vai falar aqui no versículo 15. Alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja. Olha, essa palavra é forte, inveja. Olha a primeira motivação errada aqui, inveja. A palavra grega para inveja aqui é pitomos. Sabe o que significa a palavra grega pitomos no grego? É ciúmes. Então Paulo está dizendo, olha, muitas pessoas quando eu cheguei aqui ficaram com ciúme de mim. E começaram a pregar o evangelho por inveja. Falou, não, eu tenho que fazer mais que Paulo. Eu tenho que pregar mais que ele. Porque Paulo já era conhecido, gente. Paulo era uma pessoa famosa. E antes de Paulo chegar naquela cidade, quem estava brilhando, entre aspas, quem estava aparecendo mais na mídia eram aqueles pregadores. Mas quando Paulo chegou, eles ficaram com ciúmes. Eles se sentiram ameaçados. Por quê? Porque eles não seriam mais o centro das atenções. Ninguém ia falar mais neles. Agora a notícia girava em torno de Paulo. Paulo, ele era muito conhecido. Então as pessoas começaram a ficar com ciúme. Interessante, porque eles não queriam, na verdade, eles não queriam perder o posto para Paulo. Que coisa, né? Então isso despertou o quê? Inveja, ciúme, né? E o invejoso é interessante, eles tinham inveja porque eles tinham inveja da posição de Paulo, do título de Paulo, mas eles não queriam passar pelo caminho que Paulo passou. Eles não queriam percorrer o caminho que ele percorreu, porque o invejoso é assim, ele quer ter o que você tem. Ele quer ser o que você é. Mas ele não quer caminhar o caminho que você percorreu. Eles só querem prestígio, glória, status. Mas eles não estão dispostos a pagar o preço que a gente paga, que você paga. Entende? Então isso despertou ciúme, despertou inveja. Porque eles agora não estavam sozinhos ali. Paulo chegou e Paulo estava ameaçando eles. Isso na cabeça deles. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Isso acontece na igreja hoje, não? Isso acontece entre as igrejas? Isso acontece dentro das igrejas? Sim ou não? Responde para mim. Responde para você. Será que isso acontece? Vamos pensar? Será que tem ciúme na igreja? Imagina a situação. A pessoa está na igreja cantando, louvando, pregando, tocando, dançando, fazendo qualquer coisa. Só ele está ali. Aí daqui a pouco chega uma pessoa nova, que tem os mesmos talentos que ele, que prega talvez melhor que ele, ou dança melhor que ele, ou faz teatro melhor que ele, enfim, é mais carismático, que seja. Aquela pessoa que já estava ali, eu estou falando aqui de vários ministérios, tá, gente? Eu não estou aqui falando de um ministério específico, não. Estou falando de qualquer situação na igreja. A pessoa que trabalha na cantina. Eu estou falando de tudo. Está fazendo cantina. Aí chega uma outra pessoa com o mesmo dom, com o mesmo talento. Aí aquela pessoa que já estava antes começa a ver que a atenção não é só mais para ela, é para o outro também. Ela tem que dividir a atenção com a outra pessoa. Porque agora ela não é o centro das atenções, agora tem outra pessoa que sabe fazer o que ela faz. Porque o ciumento, aquela pessoa que tem inveja, ele quer atenção só para si. Ele quer sempre estar à frente de tudo, ele quer sempre aparecer em tudo. E quando essa pessoa se sente desprestigiada,
Quando essa pessoa se sente que agora tem outra pessoa ali também que veio para somar, não veio para brigar, veio para abençoar. Não, ela vê aquela outra pessoa como uma ameaça. E essa pessoa que já estava anteriormente se sente, sabe o quê? Injustiçado. Fica pelos cantos, chorando suas mágoas. Porque aquela nova pessoa que chegou revelou o que estava no coração daquela primeira pessoa. Aí entra ciúme, entra inveja. É o que aconteceu na época de Paulo e é o que acontece hoje, irmão. Entende o que eu estou dizendo? A pessoa se sente o dono da igreja. Porque aqueles pregadores não estavam preocupados com o reino, não estavam preocupados com o evangelho. Eles estavam preocupados com o seu próprio nome. Eles estavam fazendo não era para Deus, eles estavam fazendo era para se mostrar. Eles estavam fazendo para as pessoas, eles estavam fazendo é para ganhar fama. Aí entra o ciúme, entra a inveja. Vamos lá. Segundo, o que Paulo fala aqui? Qual era a motivação errada daqueles pregadores? Alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja e porfia. Você sabe o que significa a palavra porfia? Porfia no grego é eiris, E-I-R-I-S, eiris. E sabe o que significa porfia? Competição. Uau! Competição. Veja que uma coisa vai levando a outra. Primeiro Paulo fala da inveja, do ciúme. Aí depois Paulo fala assim, eles estão pregando por inveja, com ciúme de mim, mas estão pregando também por porfia, ou seja, por competição. Ou seja, virou competição. Uma coisa vai levando a outra. Aí começa a entrar a competição na igreja, um querendo cantar melhor que o outro, um querendo pregar melhor que o outro, um querendo dançar melhor que o outro, um querendo fazer a comida melhor que a outra, um querendo, sabe, se mostrar mais que o outro. Isso acontece, minha gente. Eu não tô aqui para julgar você e nem para você julgar ninguém. A palavra é para você se analisar, se ver. Porque talvez tenha alguém aqui ouvindo essa palavra pensando assim, fulano tinha que ouvir essa palavra. Fulano tinha que ouvir. Não, quem tinha que ouvir essa palavra é você que tinha que ouvir. Eu que tenho que ouvir. Porque isso tudo aqui está dentro do nosso coração. Se a gente não vigiar e não deixar, meu amigo, entra o ciúme, entra a inveja e entra a competição. Deixa eu falar uma coisa para você. Paulo está falando aqui de uma coisa muito séria, porque esses sentimentos, essas motivações erradas, são raízes tão profundas dentro da alma humana que nem a própria conversão, o novo nascimento, num primeiro momento, pode tirar isso da pessoa. Isso é um processo de santificação, é diário, na vida de todos nós. Deus pode transformar e quer transformar, mas se a pessoa não deixar, aquilo continua no coração da pessoa, aquela inveja, aquele ciúme. Quanta gente doente assim, irmãos. Aquela competição. Aí entra divisão na igreja, entra partidarismo na igreja. Aí sabe o que acontece? Aquela pessoa que se sente menosprezada, que se sente ameaçada, que se sente injustiçada, fica chorando pelos cantos. Aí alguém vem lamber as feridas dele. Aí começa a entrar, uns ficam do lado do A e outros ficam do lado do B. Aí Paulo vai tratar isso em Coríntios, essa questão da competição. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E essa competição aqui não acontece, infelizmente, dentro da igreja só, não acontece entre as igrejas, entre as denominações. As igrejas não conseguem se unir, elas querem competir umas com as outras. Coisa horrível. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, irmãos. Eu, porém, irmãos, olha só o que a palavra diz. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Eu estou lendo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Como a crianças em Cristo. Olha só, quem fica competindo chama de carnal e criança. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, está aqui, eu estou lendo a Bíblia. Havendo entre vós ciúmes, versículo 3 do capítulo 3 de 1 Coríntios, contendas. Veja, essa porfia aqui é contenda, é competição. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Isso aqui acontece lá fora, mas não pode acontecer dentro da igreja.
Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, olha, e nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é que dá o crescimento, irmãos. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Você entendeu o que Paulo está dizendo? Deus conhece o coração de cada um. Então, que nós sejamos cooperadores do Evangelho de Deus e não competidores, irmãos. Paulo está dizendo aqui, porque de Deus somos cooperadores, nós não somos competidores, nós não estamos competindo com ninguém. Aí alguém fala assim, não, pastor, eu não sou assim não. Pois é, quem fala assim é que é. É só botar um espelho na frente dele. Às vezes a pessoa não se conhece, muitas vezes Deus deixa a gente colocar um espelho na nossa frente para a gente ver o que está dentro do nosso coração. Então, motivação errada, que o Senhor trate isso na nossa vida, amém, irmãos? Que o Senhor trate isso na vida dos nossos irmãos, que o Senhor trate isso na vida dos pastores. É tão triste você ver na mídia o pastor falando mal do outro. Ministérios grandes, irmãos, grandes, na mídia. Que vergonha para o Evangelho. Paulo estava escrevendo isso porque ele estava envergonhado com isso. Eles estavam fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Paulo não critica o Evangelho que eles estão pregando, eles estão falando de Cristo, mas a postura, a motivação deles é errada. E infelizmente isso tem acontecido dentro das igrejas também. Mas que o Senhor nos livre disso, amém, irmãos? Nosso coração disso. Terceira motivação errada. Vamos lá? Versículo 17. Vamos lá? Olha, pula para o versículo 17. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia. Olha, discórdia. Paulo fala, eles pregam por ciúme, o ciúme vira competição, e agora a coisa vai ficando mais feia ainda. E a competição vira discórdia. Vira uma ambição egoísta, onde as pessoas colocam as pretensões pessoais na frente do reino. Nesse momento a pessoa perde o coração, ela entra no momento de discórdia, de inimizade, passa a ser inimiga uma da outra. E essa discórdia aqui no grego é eritheia. Eritheia, no grego, significa propaganda eleitoral, ou seja, chega uma hora que a pessoa ela vira igual político. Se preciso for, fala mal da outra, inventa fofoca da outra, inventa coisa que não tem, vira político, vira politicagem, que coisa horrível, porque a pessoa perde o coração. Chega nesse ponto, a pessoa está disposta a fazer qualquer coisa para se manter no cargo, para se manter no palco, para se manter com status, para se manter em evidência. Isso estava acontecendo. É nesse momento que acontece briga nas igrejas, racha nas igrejas. Um irmão vai, pega um grupo de 10, 15, 20 irmãos e vai e abre outro ministério. Um outro sai da igreja e leva outras pessoas. É nesse momento que entra o racha, porque a pessoa perdeu o coração, irmãos. As pessoas passam a querer construir um reino só para si, não para Deus. Querem a glória só para Ele, mas não para Deus. Eu pergunto, isso acontece, minha gente? Isso acontece? Infelizmente. Então Paulo está escrevendo essa carta para falar, não preguem o evangelho por inveja, por ciúme, nem por porfia. Preguem nem por discórdia, por questão eleitoral, por questão de preferência pessoal. Preguem o evangelho. Vocês estão fazendo a coisa certa, vocês estão pregando o evangelho, mas da maneira errada. Deus vai provar isso um dia. Irmãos, que palavra forte, né? Não estou inventando não, eu estou só lendo a palavra de Deus aqui para vocês. Olha só, ciúme virou competição, que virou discórdia. Aí ele vai falar da quarta motivação errada. Olha lá. Vamos lá para o versículo 17. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia e insinceramente. Ele usa a palavra insinceramente. Qual é a quarta motivação errada? Insinceramente. A palavra grega para insinceramente aqui é agnos. Agnos significa impureza. Ou seja, algo insincero é algo impuro. Presta atenção. O que significa aqui, pastor? Mas eles não estavam pregando o evangelho? Eles não estavam fazendo a coisa certa? Sim. Mas dentro tinha impureza no coração deles.
Eles estavam fazendo algo sublime, algo nobre, sabe, louvável, pregando o evangelho, fazendo coisas boas, mas o coração era impuro, ou seja, tinha coisas obscuras, nebulosas dentro do seu coração. Queriam a glória para o seu próprio nome. Eu não estava nem preocupado se Paulo ia morrer, se Paulo estava preso, estava apresentando alguma coisa, não. Havia impureza. Eu te pergunto, irmão, tem isso hoje? Tem isso hoje na igreja de Cristo? Tem isso hoje entre cantores, pregadores, pastores, aparentemente fazendo coisas sublimes, aparentemente fazendo coisas boas, mas por dentro cheio de impurezas. Isso fala de falsidade, alguma coisa que é falso. Ela tem aparência do que é verdadeiro, mas é falso, entendeu? Parece que é, mas não é. Na igreja tem gente assim que parece que é, mas não é. Aí chega nesse ponto, os relacionamentos são falsos. O sorriso é falso. O aperto de mão é falso. O abraço é falso. A graça e a paz que um dá para o outro é falso, porque é insincero, não tem sinceridade. Irmãos, infelizmente, quantas pessoas têm saído da igreja por causa disso? Quantas pessoas têm saído da igreja por causa dessas pessoas? Vocês estão vendo a sequência? Ciúme, competição, discórdia, insinceridade, falsidade. É uma coisa vai levando a outra. Como a palavra é rica, né, irmãos? Como ela nos instrui. Em quinto lugar, olha só o que Paulo vai falar no versículo 17, que é a quinta motivação errada. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, sinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Olha que coisa horrível. Julgando suscitar tribulações. Então, aqueles pregadores estavam ali pregando, fazendo coisas louváveis, sublimes, mas causando tribulações em Paulo. Eles estavam querendo provocar Paulo. Ele fala assim, julgando suscitar, ou seja, provocar, gerar tribulação. Ou seja, já não bastava a luta que Paulo estava passando, já não bastava as cadeias que ele estava enfrentando, já não bastava os problemas que ele estava passando, agora aqueles pregadores do Evangelho de Cristo, pregando a Cristo, queriam trazer mais tribulação para ele, mais aflição, mais provocação. Irmão, deixa eu te falar, tem muito pastor atribulado. Tem muita igreja atribulada, sabia disso? Por quê? Porque são pastores que não têm discernimento de Deus e colocam qualquer pessoa para fazer a obra e não tem aquela visão espiritual, a pessoa está ali aparentemente fazendo a coisa bacana, mas por dentro está com motivação errada. Aí gera tribulação na igreja, gera tribulação nos irmãos, dá briga, dá contenda, dá confusão. Então Paulo está falando, cuidado com isso, porque tem pessoas que estão ali pregando o Evangelho de Cristo, falando de Cristo, fazendo a obra, faz tudo bonitinho, mas está causando tribulação. Tanto é que tem certas pessoas que quando saem da igreja, irmãos, é uma paz. É uma paz, porque acaba a tribulação. Eu não oro para ninguém sair, eu só oro para Deus tirar. Falo, Senhor, se essa pessoa não quiser ficar com a gente aqui, não quiser ser tratada, leva, Senhor, leva. Mas leva para o céu não, leva para outra igreja. Mas que não é problema para outra igreja não. A gente não tem esse coração não, irmãos. A gente não quer que, na verdade, como eu falei aqui, nós não estamos vivendo no paraíso na terra. Nós não chegamos no céu ainda. Mas a palavra diz, João 6,37, tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, a não ser que a pessoa não queira continuar. Né? Eu sou pastor já há 10 anos, eu sou da igreja já há 39 anos. Como a gente já viu isso aqui acontecer, irmãos? A gente vê muito isso acontecer, sabe onde? Ministério de louvor. Verdade. Já vi muito isso. Competição, um querendo fazer melhor do que o outro. Ministério de dança, nem se fala. Já vi muito isso acontecer. Mas o problema não é a dança. O problema é o coração das pessoas que não foram tratados. Entende o que eu estou dizendo? O ministério de dança é bênção, o ministério de louvor é uma bênção, nós temos na nossa igreja. Mas, irmãos, o coração do homem é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Não só entre dança e louvor, mas em pregadores, em líderes, querem competir com os outros, quer ser maior do que os outros. Então muita igreja está vendo atribulada por causa disso. Então nós não queremos viver essa tribulação não. Amém, irmãos? Nós queremos ser uma igreja abençoada, que prega o evangelho,
que prega a verdade do Evangelho. Como, pastor, que tem que ser a nossa pregação do Evangelho? Paulo vai falar aqui, no versículo 16, estes, né, essas pessoas que não têm essas motivações erradas, elas pregam por amor, né, no versículo 16, e no versículo 15, elas fazem de boa vontade. Elas fazem de boa vontade e por amor. Que essa seja a sua motivação. Fazer a obra para Deus, irmãos, de boa vontade e por amor à obra. Não olhando para você, para os seus próprios interesses. Não olhando para o seu próprio reino. Olhando para o reino, para a glória de Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso, irmãos? Isso é lindo. Olha como estudar a palavra é maravilhoso. Mas anota essa sequência maligna, motivação errada, né? Que eu falei aqui que é importante, ó. Ciúme, competição, disputa, falsidade e tribulação, né? Ciúme, que é a inveja, competição, que é a porfia, disputa, que é a discórdia, e falsidade, que é a impureza, e no final gera tribulação. Amém? Vocês estão entendendo? Motivações erradas. Eles estavam fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. A mensagem era boa, mas a motivação era ruim. Aí, irmãos, qual é a resposta de Paulo para aquelas pessoas? Porque Paulo fala assim, eles queriam suscitar tribulação, eles queriam que eu entrasse no jogo deles. Eles queriam que eu entrasse na briga, mas eu não entrei. Qual foi a resposta de Paulo para eles? Irmãos, a resposta de Paulo está no versículo, olha só, que coisa linda, versículo 18. Versículo 18, olha que coisa incrível. Ele começa assim, todavia. Né? Todavia é uma conjunção adversativa, ou seja, todavia, porém, contudo, entretanto. Lembra disso? Ou seja, tudo estava caminhando para isso. Todavia, aconteceu aquilo. Entendeu? Tudo estava indicando que o bicho ia pegar. Todavia, não pegou. Eles fizeram de tudo para me tirar da graça. Fizeram de tudo para que eu perdesse a razão, para que eu entrasse na guerra, na confusão. Todavia, eu não entrei. Entendeu? Eles fizeram de tudo para me provocar. Com inveja, com competição, com discórdia, com ciúme, com tribulação. Todavia, olha lá o que aconteceu. Todavia, que importa? E essa deve ser a nossa postura. Que importa? Uma vez que Cristo... É isso aí, Binha, mas que importa? Que importa? Por que Paulo não se importava? Paulo escreve para alertar a igreja. Mas ele escreve também para mostrar à igreja qual deve ser a postura dela diante de algumas dessas pessoas. Que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer forma, está sendo pregado, veja que Paulo não questiona a mensagem deles. Paulo não está aqui questionando o evangelho que eles estavam pregando. Eles estavam pregando Cristo, eles estavam falando de Cristo. Tanto é que no versículo 16 ele fala, olha gente, eu também sou defensor do evangelho. Versículo 16, eu trabalho em defesa do evangelho. Se eles estivessem pregando alguma heresia, eu teria falado, eles estão pregando uma heresia, esse ensino é errado, eles estão pervertendo o evangelho, eles estão mudando a mensagem, mas o problema deles não era isso, eles estavam pregando a Cristo. Paulo falou o seguinte, olha, de qualquer forma, Cristo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso eu me regozijo. Sim, eu sempre me regozijarei. Olha que coisa incrível, irmãos. Paulo está aqui falando daqueles irmãos que estavam fazendo a coisa certa da maneira errada, queriam provocar ele, queriam tirar ele da graça, queriam que ele, né, reagisse de uma maneira dura ou talvez entrasse na pilha deles. Ele falou, ei, peraí. Eu não estou me importando com eles, não. O importante é que o nome de Cristo está sendo pregado. O importante é que as vidas estão sendo salvas, ainda que eles estejam fazendo com tudo que eles estão fazendo, com a motivação errada. Sabe? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele, não com o pregador que está pregando a palavra. A vida está na semente, não está no semeador. Deus tem compromisso com a palavra dele.
Ainda que a pessoa esteja pregando com a motivação errada para próprio reino, para o próprio nome, para o próprio interesse, Deus transforma isso porque Deus tem compromisso com a palavra. Então Paulo está aqui, irmãos. Isso não está me preocupando, não. O importante é que o nome de Cristo está sendo pregado. Ou seja, Paulo reage com indiferença às pessoas. Paulo não estava alegre com aqueles críticos, mas ele estava alegre porque o nome de Cristo estava sendo anunciado e as pessoas estavam sendo salvas. Então o que acontece? Paulo age com indiferença. Paulo não entra na pilha deles. Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Paulo não queria um reino pessoal. Paulo não queria levantar o seu próprio nome. Ele queria promover o reino de Cristo. E se eles estavam falando de Cristo, amém, glória a Deus, aleluia. O que importa? Se eles estão fazendo com a motivação errada, Deus é quem sabe. O importante é que eles estavam falando de Cristo. Então, deixa eu falar para você, não fica, digamos assim, olhando para as pessoas ou entrando na pilha das pessoas ou talvez ficando triste por causa das pessoas. Não, existe um propósito muito maior do que isso. Deus é que trata com cada um. Deus é que vai julgar a motivação de cada um. Está pregando o evangelho? Está falando de Cristo? Amém. Eu vejo tantos pastores indo para a televisão, falando mal de outros pastores, falando mal de outras denominações, e por que é isso, e por que é aquilo. Irmãos, não compete a gente julgar, não. Tem ministérios que está na cara, que eles estão disputando, que eles estão contendendo, que eles estão com inveja, que eles estão buscando o seu próprio nome. Alguns colocam até o próprio nome, a própria foto estampada em algumas banners. Mas deixa eles. Cristo está sendo pregado nessas igrejas? Pessoas estão sendo salvas? Pessoas estão sendo curadas, sendo libertas? Pessoas estão indo para Jesus? Então, amém, glória a Deus, deixa eles para lá, faz o seu, faz a sua obra, faz a vontade de Deus, faz a obra de Deus. Então, seja indiferente a essas coisas. Outra coisa que eu aprendo com Paulo aqui, Paulo não alimentou ressentimentos contra os seus críticos. Ele não ficou alimentando ressentimento no coração. Olha, eu estou tão triste, sabe? Eu estou tão chateado porque esses irmãos, em vez de me ajudar, eles estão aqui querendo competir comigo. Esses irmãos aqui, em vez de me apoiar, eles estão querendo que eu parte para a briga com eles. Eles são muito ruins. Paulo não fica guardando ressentimento, não, irmão. Quanta gente na igreja guardando mágoa uma da outra. Porque fulano passou, não falou comigo. Desde quando eu cheguei aqui na igreja, que fulano chegou e que fica... ele acha que eu estou competindo. Irmão, não acha nada. Não acha nada. Para de ficar achando as coisas. O problema dos crentes é que fica achando muito. Eu acho que fulano falou. Para de ficar achando. A palavra do crente é sim, sim, não, não, meu irmão. O que passa disso é procedência maligna. Você tem certeza que isso está acontecendo? Se você não tem certeza, não dá ouvido pro diabo, não. Não deixa essa dúvida entrar no teu coração, não. Ficar se vitimizando aqui, a Dani está falando aqui. Se fazendo de coitado. Para com esse negócio. Para de guardar mágoa, de ressentimento. Sabe por quê? O ressentimento, a mágoa, é um sentimento que vai contagiando outras pessoas. É o que Paulo está falando, irmão. É o que a Bíblia está dizendo. Então Paulo não guardava ressentimento. Sabe por quê? Ele não via o outro como inimigo, como rival. Ele via o outro como alguém que estava pregando o evangelho. Ainda que com motivações erradas, mas ele estava fazendo a coisa certa também, da maneira errada. Mas deixa, Deus vai julgar. Olha que coisa... Gente, que palavra maravilhosa que Paulo deixa pra gente. Outra coisa, Paulo, além de ser indiferente, ele só destaca para a igreja ficar alerta. Além de não guardar ressentimento, Paulo não se via melhor do que eles. Olha que coisa linda. Paulo não se via melhor do que eles. Ele falou, olha, eu estou alegre porque Cristo está sendo pregado. Eles podem não estar pregando do meu jeito, eles não podem estar usando a minha visão, o meu método, o meu jeito de pregar, mas eles estão pregando, amém. Paulo não critica a mensagem que eles estavam pregando. Paulo fala o seguinte, irmãos, está pregando é Cristo? Amém. O importante é que Cristo está sendo anunciado. Quantos pastores, quantas pessoas criticam umas às outras porque não está fazendo do jeito dele? Entende o que eu estou dizendo? Não, tem que ser igual. Por que tem que ser igual? Por que tem que ser do meu jeito? Deixa o outro ser o outro. Deus vai tratar com cada um, não compete a gente achar que o outro é menor ou pior porque a gente faz melhor ou porque a gente faz diferente. Não.
Estamos todos no mesmo reino. No final de tudo, é o nome de Cristo que vai ser glorificado, exaltado. Amém? São as pessoas que serão salvas. Então, irmãos, esse texto é lindo demais. E Paulo vai dizer, ele tem um posicionamento claro. Por que Paulo tem um posicionamento claro? Porque no versículo 16 ele fala, estes por amor, aqueles que faziam com boas intenções, por amor, eles sabem que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos que defender o Evangelho. Nós temos que defender o Evangelho. A palavra de Deus não pode ser pervertida. A palavra de Deus não pode ser deturpada. A palavra de Cristo não pode ser modificada. Se alguém prega a palavra, deturpa a palavra, perverte a palavra, nós temos o direito, temos a obrigação de defender o Evangelho. Entende o que eu estou falando? De defender a verdade do Evangelho. Paulo em nenhum momento aqui questionou o que eles estavam pregando. Paulo questionou a motivação. No final, Paulo falou, eu estou alegre porque Cristo está sendo pregado, importante é isso. Mas Paulo deixa claro, gente, eu estou falando o seguinte, se eles estivessem pregando uma heresia, ensinando alguma heresia, eu iria falar. Então, deixa eu falar para você uma coisa. Se você ouvir alguém pregando o evangelho de maneira deturpada, errada, um ensino antibíblico, contra os ensinamentos e os princípios da palavra de Deus, você tem que ser o primeiro a se levantar e a falar, olha, não pode. Está errado. Entende o que eu estou dizendo? Então Paulo tinha um posicionamento claro. Tinha um posicionamento claro sobre isso. Né? Infelizmente nós vemos hoje também tanta gente falando tanta besteira por aí, todo mundo aceitando, ninguém falando nada, até compartilha. Até compartilha. Paulo era um defensor, ele não era só um pregador, ele era um apologeta. Ele defendia o evangelho. Será que hoje a gente tem essa mesma postura? Será que a gente sabe Será que a gente sabe separar as pessoas e o evangelho? Entende? Ou a gente leva tudo para o âmbito pessoal, da competição, e não consegue enxergar as coisas como têm que ser enxergadas. Então, essa é a importância. Paulo, ele lutou contra heresias na sua época. Tinha os judaizantes que queriam fazer do evangelho umas regras e leis no Antigo Testamento. Uma vez Paulo vai questionar Pedro, sabia? Paulo chega para Pedro e fala, Pedro, vem cá. Você fala que Jesus veio também para os gentios, mas quando você está perto dos judeus, você fala que ele veio para os judeus e você age como judeu. Quando você está perto dos gentios, você age como gentios. Afinal, Pedro, o evangelho veio para todos, você tem que ter um posicionamento. Não adianta querer agradar todo mundo, o evangelho é claro. Então Paulo questionou isso, Pedro. Depois a coisa fica certa entre eles ali, mas ele questiona. Paulo, então, ele vai combater a questão dos gnósticos gregos, dos místicos, dos ascetas. Eu não vou falar sobre isso aqui agora. Pode ser que no futuro a gente chegue a algum ponto desse, mas Paulo, ele sabia. Mas, irmãos, para a gente falar e defender o evangelho, tem que conhecer o evangelho. Conhecer a graça de Deus, o que é justificação, o que é salvação pela graça mediante a fé, quem é o Espírito Santo, o que é a Bíblia. Você conhece a palavra de Deus? Você está pronto para explicar a razão da sua fé, como diz Paulo? Por isso que esse estudo bíblico diário é importante, porque está nos dando o quê? Entendimento, clareza e discernimento. Então esse é o estudo de hoje, que nós aprendemos. No versículo, versículo 15, até o versículo 18. Aleluia! Versículo 15 até o versículo 18. Ele termina, todavia que importa, Cristo está sendo anunciado, pregado, amém. Isso aqui é mais importante. E cuidado com as suas motivações, com as nossas motivações. E eu quero terminar dizendo que nós aprendemos muitas coisas boas aqui hoje. Primeiro, precisamos ter cuidado com as nossas motivações quando fazemos a obra de Deus. Temos que fazer a coisa certa, mas com as motivações certas. Sem inveja, sem ciúme, sem competição, sem discórdia, sem tribulação. Segundo, nós temos que ter cuidado para não sermos levados pela emoção.
e alimentar o partidarismo na igreja. Então, quando alguém chega perto de você, avalia. Avalia a motivação. Não alimenta o fogo, não bota lenha na fogueira, não, e nem deixa aquilo te queimar. Não haja com emoção, haja com o discernimento do espírito. E avalie se aquilo ali faz parte de alguma questão de partidarismo, de divisão, de motivação errada. Não seja conivente com isso, né? Terceiro, nós precisamos ter uma visão mais elevada do reino e da palavra de Deus. Existe um propósito muito maior. Existe um propósito muito maior. Se você saiu da igreja por causa de alguém, volta por causa de Jesus. Quem salvou você foi Cristo. Existe um propósito muito maior. Teu ministério está parado. Você tem um ministério na casa de Deus. Você ficou olhando para as pessoas e esqueceu do Evangelho. Você não é Deus, eu não sou Deus. Deixa que Deus vai tratar com cada um. Volta para Jesus, volta para a igreja. Tem uma obra linda que Deus quer completar na sua vida. Ele não terminou ainda não. Volta. Então tem um propósito mais elevado. Outra coisa que eu aprendo aqui, temos que conhecer a palavra para defender a palavra. Temos que conhecer o Evangelho para defender o Evangelho. Amém, irmãos? Que bom. Temos aí 37 irmãos estudando com a gente. Fico muito feliz por você ter acompanhado aqui todos os dias. Sinal de que a palavra não está voltando vazia, está encontrando um espaço no seu coração. E nós temos muito que aprender ainda. E eu creio que amanhã, né, teremos mais. Deus vai a cada dia acrescentar algo forte, né, algo abençoado, algo da sua palavra na nossa vida. Deus abençoe você, continue lendo a Bíblia, continue orando. E até amanhã, se Deus quiser. Até o próximo episódio, né? Agora eu vou dar o nome de episódio, porque nós estamos aqui, é o 8º episódio, é o 8º dia. Né? Daqui a pouco vamos estar falando do episódio número 30. Olha que legal, episódio número 40, episódio número 60. Já vão ser 60 dias estudando. Então é bom para te situar, é bom para te orientar no estudo da palavra, né? Então hoje foi o episódio número 8. Estudamos Filipenses capítulo 1, versículo 15 a 18. E amanhã vamos para o episódio número 9. Continuar os próximos versículos. Deus abençoe você e deixa eu orar por você. É Bíblia Flix, né, Binha? Binha tá falando aí, é Netflix, tem a Bíblia Flix. Essa é a primeira temporada. É a temporada de Filipenses, né? Episódio 1, 2, 3. Pode ser, podemos fazer assim também. Temporada, né, do estudo bíblico diário. Estamos falando de Filipenses e depois podemos falar outros livros da Bíblia. E aí eu estou gostando tanto que, pelo que eu estou vendo, vai render muito isso aqui para frente, né? Em nome de Jesus. Se esse conteúdo foi importante para você, se esse conteúdo foi relevante, se esse conteúdo te abençoou, abençoe outras pessoas também. Gaste um tempo, pega o telefone, liga, não manda só mensagem não, liga, né? Eu quero te estimular no Senhor, te motivar no Senhor a convidar mais um amigo para estar aqui amanhã. Eu vou dar uma dica para você. Amanhã, 10h30, liga para a pessoa, olha, 11 horas começa o estudo bíblico diário, vão participar comigo. Porque a pessoa, às vezes, ela está fazendo a comida, ela esquece. Mas ela pode fazer a comida ou ouvir o estudo, né? Então, convida, manda mensagem, liga para amanhã, 11 horas da manhã, nós estarmos juntos aqui no próximo estudo. Tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa palavra. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra tem nos enriquecido tanto, Senhor. Tem tratado com o nosso coração, tem tratado com as nossas motivações, tem tratado com aquilo que é mais importante, que é aquilo que ninguém vê, Pai. Obrigado porque hoje aprendemos como devemos trabalhar para o Senhor com as motivações corretas. Buscar apenas que o Seu nome seja engrandecido e glorificado. Buscar o propósito maior do Teu reino. Pai, eu oro agora pela igreja do Senhor. Senhor, visita cada coração, Pai. Tira todo o sentimento que não provém de Ti. Quantas pessoas não sabem que tem esses sentimentos e, Pai, muitas vezes não vigiam com palavras, com atitudes. Senhor, trata o coração dessas pessoas. Senhor, aqueles que saíram da Tua casa por esses motivos, que eles voltem, que eles retornem. Meu Deus, livra-nos de agir desta maneira, de causar dano à Sua obra. Tua palavra diz que quem não é por nós é contra nós. E nós não queremos ser contra o Evangelho, contra o Teu reino. Queremos ser a favor, ó Pai. Por isso, Senhor, traga unidade na vida da igreja. Muitas igrejas têm vivido tribulações, muitos pastores têm estado atribulados. Visita agora, Pai, essas igrejas, esses pastores.
Traga unidade, Pai, entre os grandes ministérios da mídia. Pai, nós vemos na televisão quantos grandes ministérios que pregam o Evangelho, mas um brigando com o outro. Que coisa triste. Fala com eles, ó Pai. Revelas a eles, Senhor, que o propósito não é competir um com o outro, mas é o Teu nome ser exaltado e Cristo ser pregado para as pessoas. Por isso, ó Pai, abençoa nossas vidas. Abençoa os meus irmãos. Que nós possamos sair daqui hoje certos de que a obra que o Senhor começou em cada um de nós, o Senhor ainda não terminou. Estamos aqui para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês e até amanhã, 11 horas, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.